que da adesão no tratamento, né? Isso é uma questão que muitas vezes a gente não fala muito, mas isso tem um impacto muito grande, não só no controle glicêmico, mas principalmente também aí na prevenção de complicações a longo prazo. Então, acho que isso é um tema muito importante. Quando a gente pega trabalhos, né, a gente vê que dados da OMS mostram que entre pacientes com diabetes, menos de 60% deles seguem as prescrições, tomam as medicações corretamente, e a ideia aqui é a gente trazer algumas informações para mostrar a importância e o porquê que a gente tem que realmente seguir essas orientações e tentar trazer algumas dicas para tornar essa rotina aí mais fácil, né? Então, eu vou me apresentar para vocês, quem ainda não me conhece, meu nome é Marcela Rácio, eu sou médica endocrinologista e é um prazer estar com vocês aqui hoje para falar desse tema tão importante. Bom, continuando aqui, prazer em revê-los, né? Para quem não me conhece, eu me chamo Letícia, eu sou educadora em diabetes aqui na Xenia, e além de educadora, eu também tenho um diagnóstico de diabetes há quase 3 décadas, e é justamente por isso que eu trilhei a minha carreira profissional nessa demanda, né? Acho muito legal conversar hoje, trazer um pouco das minhas experiências, da rotina e o porquê de ter essa adesão, para que seja facilitado, né? Esse controle, essa aceitação. Tem um mundo atrás disso, né, doutora? Sim, com certeza. Acho que trazer sua visão também vai ser muito importante para dar essas dicas aí no dia a dia, como que a gente coloca isso na rotina, né, de uma forma mais leve, de uma forma mais fácil de inserir. Não sei se você tinha falado, Lê, sobre a questão da câmera, e eu não estava aqui, né, da câmera e do áudio Sim, durante... gente, só para pontuar, as lives elas são gravadas e disponibilizadas na nossa ferramenta. Então, junto a isso, chega a informação de que é sempre o áudio e a câmera bloqueada. Então, qualquer dúvida, qualquer informação que vocês desejam compartilhar conosco, enviem pelo chat, que no final da apresentação, da conversa, nós responderemos a todos, tá bom? Bom, acho que aqui a gente pode começar falando da importância de realização de exames periódicos, né? Aqui pensando, às vezes, antes mesmo do diagnóstico, né? Então, por que que a gente deve realizar exames de rotina, né? Muitas pessoas falam, não estou sentindo nada, eu não tenho nenhuma queixa, não tenho sintomas. Então, por que que é tão importante a gente realizar esses exames de rotina? A gente sabe que, no geral, a gente vai ter ali uma possibilidade de avaliar se tem alguma doença incipiente. Eu acho que esse é o grande ponto, né? A gente tem a oportunidade de prevenir quando a alteração ela começa a se instalar. Então, é uma alteração muitas vezes precoce que, quando detectada no começo, a gente consegue mudar o curso e a evolução dessa doença, dessa alteração. Então, falando especificamente de diabetes, a gente tem algumas recomendações, né, de sociedades como a ADA, que é o American Diabetes Association, que ele coloca para a gente que a gente deve realizar a triagem para diabetes e pré-diabetes a partir dos 35 anos, isso para todas as pessoas, né? E se é um paciente de alto risco, que aqui poderia entrar fatores como, por exemplo, a obesidade, sedentarismo, alguém que tem uma doença cardiovascular, isso deve ser começado ainda mais precoce, né? Para pacientes também na puberdade, crianças a partir dos 10 anos de idade, se tem sobrepeso ou obesidade, também é indicado já realizar esse rastreamento. Principalmente porque a gente tem que lembrar que o diabetes é uma doença silenciosa, né? Então, a gente esperar, às vezes, uma manifestação clínica, algum sintoma, muitas vezes já é uma situação que pode já estar um pouco mais avançada. Então, aqui a importância da gente ter esse olhar preventivo, né? Realizar de rotina a aferição da glicemia e essa avaliação para a gente conseguir detectar precocemente se tiver alguma alteração. Dá um medo, né, de realizar esses exames, um receio, mas nada melhor do que você estar já preparado para poder agir em uma relação a um diagnóstico ou um prévio, né, esse momento. Muitos pacientes relatam, eu não vou, não vou, não vou, por quê? Qual o medo, qual o receio, né? Tentar entender um pouquinho disso, porque faz muito sentido. Essa prevenção é maravilhosa, a gente consegue fazer a reversão, muitos casos de sucesso nesse momento, né? O tardiamento desse diagnóstico é bem complexo. Sim, é comum mesmo esse relato, às vezes os pacientes falarem que até não procuram
às vezes, uma consulta de rotina porque tem medo, né? Quem procura acha, quem fica indo atrás acaba descobrindo, mas a gente tem que lembrar que, apesar das vezes não ter sintomas, a doença está agindo. Então, com certeza, quanto antes a gente diagnosticar, maior a nossa oportunidade de mudar o curso e prevenir complicações, que eu acho que esse é o principal ponto, né? Sem dúvidas. É o grande ponto, né? Agora, doutora, o porquê de realizar essas medidas, né, essas glicemias com tanta frequência, porque é tanto solicitado isso aos pacientes, né? Eu acho que esse é um ponto muito importante, até porque muitas vezes, como o paciente às vezes não entende o motivo, ele não vê importância, ou ele também não põe aquilo em prática, né? Acho que tudo que a gente não entende muito, a gente tem uma dificuldade maior até de aceitar e de colocar isso em prática. Então, por que a gente precisa monitorar a glicemia? Até por esse motivo que a gente acabou de conversar, porque é uma doença silenciosa. Então, a gente não consegue dizer como é que está o controle se a gente não estiver olhando para isso. E a forma que a gente tem de avaliar esse controle é através da avaliação da glicemia. Então, o que a gente tem de maior disponibilidade é o uso do glicosímetro, né, para essas aferições, através da medida da glicemia capilar. E qual que seria a importância? Então, primeiro, porque a gente acabou de falar que não, muitas vezes não temos sintomas, então a gente não dá para guiar só pelo que a gente está sentindo. Às vezes a gente vai ver que existe uma desconexão, às vezes não estou sentindo nada e a glicemia pode estar muito alta e vice-versa. Então, essa avaliação, ela permite que a gente tome uma conduta coerente, de acordo com o valor correto, real daquele momento. Então, esse é um ponto. Uma outra questão, a automonitorização, isso eu gosto de frisar muito, ele tem um papel educativo. Muitos pacientes, às vezes, medem a glicemia, achando que é só para levar no dia da consulta esses valores, para o médico olhar e mudar ali o valor, a quantidade de remédio, a dose de insulina, e não é só isso. A automonitorização é um momento de autoconhecimento e de muita aprendizagem. Se a gente usa isso no dia a dia de uma forma mais alinhada, com, por exemplo, a alimentação, com o que ele está fazendo no dia, se o paciente passa a perceber o impacto, por exemplo, do que ele come na glicemia, no dia que ele faz uma atividade física, o impacto que isso tem na glicemia, ele vai conhecendo como que a doença funciona no corpo dele, e isso traz para a gente uma oportunidade de um controle muito melhor. Por exemplo, se toda vez que eu como uma determinada fruta eu vejo que a glicemia sobe demais, essa talvez é uma fruta que para mim não cabe tão bem, né? A gente não dá para trazer uma regra geral, a gente sabe que algumas têm mais carboidrato, outras têm menos, mas isso a gente vai ver no dia a dia que cada paciente vai funcionar de um jeito. Então, eu acho que essa automonitorização traz esse papel educativo e essa chance de autoconhecimento também. E, além Sim. disso, né, claro, o papel do ajuste do tratamento. Então, a partir da automonitorização, a gente consegue entender se o tratamento que a gente está propondo, ele está sendo suficiente para controlar o quadro, ou se a gente precisa mexer em dose de remédio. Para pacientes que fazem uso de insulina, é muito importante a gente entender qual é a glicemia que está alterada. Então, vamos supor que o pico é em jejum, eu vou alterar uma determinada insulina. Se o pico acontece depois de uma refeição, eu vou alterar outra insulina. Então, até para o raciocínio, né, terapêutico, para a gente ajustar corretamente o tratamento, isso é muito importante. A gente consegue personalizar e individualizar. Então, esses são, acho que, os principais pontos, assim, do porquê que a gente precisa dessas medidas de glicemia. Sim, sem dúvidas. E é muito relativo, né? Cada pessoa age de uma forma, o seu organismo age de uma forma ali em relação à sua alimentação. Então, muitas vezes elaboramos um plano alimentar perfeito que não há adesão ali naquele caso daquele paciente, porque é algo muito atípico da sua rotina, da sua rotina alimentar. Então, nem ele sabe se aquele alimento realmente é algo positivo ou negativo, né? Então, eu acredito muito que a monitorização ela é uma soma muito forte. Acredito que pensando em uma escadinha ali, ela é a base, ela é o primeiro degrau, porque sem isso a gente não consegue fazer evolução nenhuma nesse tratamento para tentar entender e melhorar cada dia mais essa rotina desse paciente. Eu falo isso, assim, quando eu estou com um paciente no consultório, eu uso muito uma analogia como dirigir às cegas, né? Se o paciente vem com um exame alterado, uma glicemia alterada, uma hemoglobina glicada alterada, mas eu não sei qual momento do dia essa alteração acontece, é como se eu estivesse dirigindo
às cegas. Eu posso não ter um acidente, não acontecer nada, então a gente pode até acertar, a gente vai mexendo nas doses, vai fazendo de uma forma empírica, mas se eu tenho ali uma monitorização do que acontece no dia, eu vou agir exatamente onde eu preciso, então eu tenho uma oportunidade de acertar muito maior, né? Então isso é muito importante mesmo. Sim. E uma outra informação é que como eu mencionei, né, as pessoas também, nós temos um relacionamento com esses valores glicêmicos, né? Então, às vezes, querendo ou não, a gente quer se cegar, né? Quer achar que tá tudo bem com o valor glicêmico, e aí quando vem aquele valor exorbitante, fala, meu Deus, por onde eu começo, né? Qual é o meu norte em relação a isso? Poxa, eu fiz tanto pelo meu controle, pelo meu tratamento, por que não deu certo? Então, gera-se uma frustração, né? Mas é entender que há dias e há dias, né? Tem dia que realmente é necessário empregar um pouco mais de energia naquela demanda, e há dia que você precisa empregar coisas básicas ali que funcionam muito bem. Né? Então, essa atenção nesse monitoramento, essa atenção empregada em tentar realizar, é justamente para dirigir esse carro de uma forma mais evoluída, né? Sem ter que bater no poste para falar, nossa, realmente, eu estava muito perto desse poste. Então, Exatamente. esse poste, às vezes, é uma complicação, é um agravamento de um diagnóstico. Então, tem essa forma de você se relacionar com um ponto positivo. Poxa, está realmente fora do padrão ali nesse momento. Eu vou aplicar a insulina caso necessário, caso eu faça uso, né? Parênteses. Eu vou fazer o meu melhor nesse momento com o tratamento que eu tenho. E eu vou aguardar fazer efeito da melhor forma possível, e eu tenho certeza que vai melhorar esse valor, né? Porque a tratamento já foi dado. Então, muitas vezes você está com o valor glicêmico alterado e passa, né? E passa. E só no dia seguinte que você vai fazer esse tratamento. Então, foi um tempo ali gasto que poderia ter sido reduzido em meia hora, 1 hora, 2 horas, dependendo de Sim. cada valor, né? Uhum. Com certeza. E aí, falando um pouquinho sobre os valores, né, que às vezes isso gera bastante dúvida, quais seriam valores adequados quando eu estou monitorizando, o que eu tenho que ter ali de alguma referência. É claro que aqui a gente está falando de forma geral, e esses alvos e valores, eles são sempre definidos com o médico assistente, né, porque podem ter algumas peculiaridades que exigem a gente ter valores distintos disso, mas quando a gente pega as recomendações de guidelines, as recomendações médicas, é que a glicemia ela fique numa faixa entre 70 a 180. Então, isso seria uma faixa considerada adequada. Claro que quando a gente está falando de jejum, isso fica ali em torno de 70 a 130, e depois de se alimentar, como a gente ingere, né, carboidratos e outros alimentos que vão levar a uma elevação da glicemia, isso pode chegar, então, até 160, 180, isso seria uma faixa considerada adequada para a gente manter a glicemia. Claro que, como você pontuou, né, Letícia, vão ter dias que isso vai sair, a gente vai ter, por exemplo, se tem um quadro de uma infecção, alguma outra coisa, a gente sabe que vai ter um impacto e a glicemia pode sair dessa faixa, mas aí a gente vai ter ações específicas para essas situações. Sim. E esses dias, principalmente agora, com essa demanda que nós estamos tendo, né, apresentando, calma, paciência e aferição, né? Ter essas tratativas para melhorar e otimizar o tratamento como um todo, né? Uhum. E, doutora, em relação a qual o melhor horário, qual o melhor período, como realizar, né? Ou melhor, quando realizar essas medições? Eu acho que esse é um ponto também muito interessante, assim, da gente explicar, porque às vezes acontece do paciente chegar no consultório com medidas completamente aleatórias. Ele mede 4 da tarde, sei lá, 7 da noite, e vai fazendo medidas cada dia no horário de uma forma aleatória, e isso acaba não contribuindo para aquele raciocínio que eu falei. A gente precisa entender o que acontece com essa glicemia ao longo do dia, para que isso vire, né, uma ajuda na conduta, na tomada de decisão. Acho que esse é o ponto mais importante em relação a essa monitorização em relação ao tratamento em si, na tomada de decisão dos medicamentos, das doses de insulina. Então, o que seria ideal? Se o paciente faz uso de insulina, ele medir antes das refeições, então, no jejum, antes do almoço, antes do jantar, 2 horas após as refeições, então, após café, almoço e jantar, antes de dormir, e 3 horas da manhã.
Claro que ele não vai fazer isso todos os dias, mas pelo menos ali umas 3, 4 vezes na semana, para a gente entender o que está acontecendo com essa monitorização. Então, com esses horários, a gente consegue entender o que acontece quando ele acorda e depois de cada refeição, se tem pico ou se não tem, se isso retorna para um valor adequado, e isso dá insights para a gente mexer nas doses de insulina, por exemplo. Se o paciente não faz uso de nenhuma insulina, se ele faz uso só de medicações por via oral, isso vai depender ali de que fase do tratamento ele está. Então, por exemplo, se ele já tem alguma complicação, às vezes o médico vai solicitar que ele também faça medidas para a gente ter um controle mais de perto dessa glicemia, mas no geral, se ele não faz uso de nenhuma insulina, ele deveria ter pelo menos uma noção ali umas 2 vezes na semana, ter ideia como é que está sendo, exatamente para a gente ter esse quadro preventivo, né? Não é para daqui, sei lá, 3 meses, 4 meses, quando for fazer os exames, ter uma surpresa com o descontrole da glicemia. Então, isso seria a recomendação, tá? E claro, aí um ponto importante, toda vez que tiver algum sintoma, também a gente precisa medir. É muito comum, eu vejo isso muito na fase quando a gente está ajustando o tratamento. Às vezes o paciente vem com diagnóstico, ele está, por exemplo, com uma glicemia média mais alta, a gente começa a tratar, a glicemia começa a cair, e às vezes ele começa a ter sintomas como se ele tivesse com hipoglicemia. Ele fala, às vezes eu sinto que eu estou tendo tremores, eu sinto fome, uma sudorese, mas às vezes é porque ele estava há tanto tempo com a glicemia numa média de 200, 250, que quando a gente traz isso para uma média de 120, 130, às vezes ele tem alguma queixa temporária, isso se ajusta, né? Mas por alguns dias, às vezes na primeira semana, os primeiros 10 dias, ele pode ter sintomas. E é importante medir, porque às vezes ele acha que está com hipoglicemia e não está, e vice-versa. Às vezes ele acha que está muito alta e ele teria que medir. Então, se tem algum sintoma, é importante também medir para tomar uma conduta adequada no momento, né? Sim. E, doutora, esses valores glicêmicos, ele interferem, né? Ele vai justamente na interferência na glicada, né? E aí a grande dúvida inicial é o que é hemoglobina glicada? Muitas vezes a gente tem essa complicação do que é primeiro, né, para depois começar a entender um pouquinho mais detalhadamente sobre. Sim, a hemoglobina glicada é um exame que a gente consegue medir no sangue, né, a dosagem dessa hemoglobina glicada, que a gente vai ter, então, a média da glicemia, então, como ficou esse açúcar do sangue nos últimos 3 meses. Então, esse exame traz essa informação para a gente, como estava essa média glicêmica nos últimos 3 meses, tá? Por que a gente usa esse parâmetro? Porque muitas vezes aquela medida da glicemia de jejum, quando a gente pede no exame de sangue, que faz ali aquela dosagem no laboratório, ela acaba sendo uma foto, como estava naquele dia. Então, muitas vezes aquilo não é representativo do que realmente vem acontecendo. Então, por exemplo, às vezes o paciente vai fazer um exame e aí ele faz, às vezes tira algumas coisas da rotina, faz uma alimentação mais saudável, prévio à coleta, ou à ida no médico, por exemplo, e aí a gente poderia ter um exame falsamente normal e às vezes a média não está legal. Então, esse é um ponto. A hemoglobina glicada ajuda a gente a ter uma noção um pouquinho melhor, que é, então, assim, dos últimos 3 meses, como que ficou. Só que a gente tem que lembrar que hoje, além do parâmetro, né, da hemoglobina glicada, a gente usa também esse alvo que a gente comentou, de 70 a 180. Para os pacientes que têm monitorização contínua, a gente consegue medir o tempo no alvo, que a gente chama. Por que dessa importância? A gente consegue casar essas avaliações, olhar os 2 parâmetros, porque como a hemoglobina glicada é uma média, um paciente, por exemplo, que tem muita hipoglicemia, ele vai trazer essa média mais para baixo, né? Se ele começa a ter valores muito baixos, essa média fica mais baixa, mas não necessariamente significa que está bem controlado, porque às vezes ele está variando, vamos supor, de 50 a 200. Às vezes a média vai ficar boa, mas essa grande variabilidade não é interessante a longo prazo. A gente já tem trabalhos que mostram que isso está associado a complicações. Então, para os pacientes que fazem a monitorização contínua, a gente agrega esse valor do tempo no alvo, que idealmente 70% do tempo ou mais, a gente deve estar naquela faixa que a gente comentou, de 70 a 180. Perfeito. E o impacto em relação à sua mudança, né? Parece que a vida vai seguindo e chega um momento que você para e olha, não, agora eu preciso mudar, né? O impacto maior em relação à alimentação, à atividade física, à medicação, né? Fazer uso
caso necessário, da melhor forma, ela tem um impacto muito grande em relação aos valores glicêmicos, em relação à saúde como um todo nesse paciente com diabetes? Sim, isso é interessante, né? Porque às vezes a gente pensa assim, ah, meu exame, vou dar o exemplo da hemoglobina glicada, que a gente estava falando agora há pouco. Ah, mas estava, por exemplo, 8 e agora caiu para 7. Às vezes o paciente pensa, nossa, é um ponto só, variou pouca coisa. Mas a gente tem que lembrar o que está por trás disso, né? Quando a gente tem uma melhora dessa hemoglobina glicada, a gente tem uma diminuição de todos os riscos de complicações da doença e risco de mortalidade. Então, para vocês terem uma ideia, quando a gente consegue reduzir em 1% a hemoglobina glicada, a gente reduz em 14% o risco de ataque cardíaco, 12% o risco de derrame, né, que é o AVC, a gente reduz 21% o risco de morrer por diabetes, de mortalidade associada ao diabetes. Então, isso é um impacto muito grande, né? Então, a gente tem que pensar isso a longo prazo. Então, mesmo controles que a gente julga ser pequeno, eles a longo prazo fazem muita diferença. Então, acho que isso é importante também de ter essa conscientização. E em relação a esses aspectos que você comentou, Lê, todos eles impactam na glicemia, né? Então, a alimentação, a atividade física, a qualidade do sono, o estresse, então todos são parâmetros que, se a gente não der atenção, eles podem impactar negativamente ou positivamente. Então, se a gente cuida desse estilo de vida como um todo, a gente consegue também um melhor controle da glicemia. Por isso que quando a gente fala de adesão, a gente não está falando só do medicamento em si. A gente tem que lembrar que o remédio, ele obviamente vai ajudar no controle, mas se a gente não cuida dessa base, fica difícil. Nenhum medicamento vai consertar também um estilo de vida que está ruim. Então, ele não tem esse poder, né? Se a gente consegue auxiliar com essa melhora do estilo de vida, a gente diminui até a demanda do medicamento. A gente, às vezes, reduzir doses, diminuir número de medicamentos e, consequentemente, também melhorar a saúde em geral, né? Sim. E eu vejo também que, acrescentando a isso, hoje nós temos um leque de profissionais de várias áreas que podem atuar com esse paciente para otimizar esse segmento, né? Vamos lá, estamos aqui. Porque a equipe multiprofissional, tanto endocrinologista, quanto os médicos que acompanham esse paciente, essa equipe ela vem ali trabalhando para que aconteça todo esse fluxo, né, dessa melhora de qualidade de vida. Então, é como se fosse um quebra-cabeça, e essas peças têm que trabalhar em conjunto para otimizar esse tratamento desse paciente, né? Otimizar essa Exatamente. qualidade de vida, otimizar esse um todo. Muitas vezes ai, poxa, eu quero treinar, mas o meu treino, quando eu termino, eu tô com uma glicemia super alterada, eu não vou mais treinar, porque esse treino não tá fazendo certo aqui, né? Devo estar fazendo alguma coisa errada. Então, muitas vezes, essa falta ali de conversa com um profissional, transparecer essa demanda de que, poxa, talvez isso aqui esteja faltando e talvez eu precise da sua ajuda, que faz toda a diferença para a gente conseguir otimizar esse tratamento, né? Quando eu comecei a falar mais sobre diabetes na minha rotina, nesse um todo do meu tratamento, as coisas começaram a fluir de uma forma mais agradável, né? Apesar de que muitas vezes a gente vem com um rótulo, né? Parece que você entra no consultório e tá lá escrito diabetes. Só se fala sobre isso, mas muito pelo contrário. Essa é a base, mas além da base há outras demandas, né? Então, essas outras demandas é uma consequência que vai auxiliar a pessoa com diabetes a ter uma evolução clínica legal, né? Com certeza, e não só em relação ao diabetes, mas essa saúde geral, né? Eu acho que também quando amplia esse entendimento, isso traz prevenção de várias outras questões de saúde, né? Então, isso é realmente a base, assim, a gente precisa cuidar disso para que a gente consiga ter uma saúde de qualidade. Falando um pouquinho disso, que eu acabei de ver que tem uma pergunta falando exatamente disso que a gente está falando, sobre o que é mais importante, né, no tratamento, se aderir ao exercício ou à alimentação. E aqui eu vou voltar numa coisa que você falou, é uma peça de quebra-cabeça. Então, acho que aqui não tem o que é mais importante, a gente está falando de coisas que se complementam. Por exemplo, se a gente não adere à alimentação, se a gente tem uma alimentação que não é saudável, que é muito rica em carboidratos refinados, industrializados, doces, tudo que a gente sabe que vai alterar a glicemia, que a longo prazo não vai ser de qualidade para a nossa saúde, com certeza o controle da glicemia vai ser muito mais difícil. A gente vai precisar de muito mais medicamento, de doses muito mais altas, porque são alimentos que trazem aí um impacto negativo muito grande na glicemia.
Por outro lado, se a gente não faz, por exemplo, uma atividade física, a gente vai ter menos massa muscular, que é um dos órgãos que mais ajudam a gente a ter sensibilidade à insulina, e aí a insulina, seja ela aplicada para aqueles que usam, ou a insulina que o próprio pâncreas está produzindo, né? Então, o exercício, ele é também parte do tratamento. Para vocês terem uma ideia, né, quando a gente faz atividade física, a gente tem um transportador que chama GLUT4, que ele vai ser expresso na superfície do músculo, ele capta a glicose. Então, parte do trabalho que seria feito pelos medicamentos, o músculo consegue fazer parte desse trabalho. Tanto que muitas vezes, para quem faz uso da insulina no tratamento, às vezes a gente tem que reduzir doses até de forma considerável nos dias de atividade física. Então, na verdade, eles são complementares. Eu não acho que tem aqui um que vai ser superior. Eu acho que eles se somam no tratamento e ambos são muito necessários para que a gente consiga ter um bom controle. Sim, concordo plenamente. Tem uma pergunta também que como ajudar as crianças a se envolverem no tratamento. Criança é algo que agora com o Covid, né, veio, a não ser a doutora Marcela que diz sobre isso, mas eu vejo que vem uma demanda grande da área da pediatria em relação ao diagnóstico de diabetes. Existem diversas formas de tentar trazer não só a criança, mas toda a família, né? O cuidador, ou quem seja ali que está ali apto a estar cuidando dessa criança, para que ele chegue na sua vida adulta bem, né? Esse é o ponto básico. E existem diversas estratégias, como brincadeiras, educação na escolinha, para que os alunos saibam, né, que essa pessoa tem diabetes, essa criança, e tudo bem, se caso acontecer alguma coisa, saber o que realizar, chamar o responsável, chamar os professores. Então, é uma rede de apoio que tem que ser formada ali para que essa criança, ela cresça e evolua satisfatoriamente, bem, ela saiba do seu diagnóstico, aceite e promova essa fala. Eu acho que é muito disso que a Letícia está colocando. Acho que o primeiro ponto é envolver. Eu sei que a pergunta é como ajudar a envolver, mas eu acho que isso vem um pouco de como o profissional de saúde também vai fazer esse atendimento. Às vezes a gente vê que quando vem a criança, obviamente está ali com algum responsável, às vezes a consulta fica voltada para o responsável. Então, tudo é falado numa linguagem que só o responsável entende, a criança ali, basicamente, ela só vai e sai da consulta. Então, muitas vezes não se fala com a criança, não se explica o que é. É óbvio que vão ter que ser linguagens diferentes, mas isso é muito importante. A gente vê uma diferença muito grande na adesão da criança e na aceitação. Então, quando você explica para ela o que é, ela se sente parte do tratamento, ela se sente também autônoma no tratamento, apesar de ser uma criança, e isso faz toda a diferença na adesão. Então, acho que desde o início, né, muitas crianças têm o diagnóstico muito precoce, a gente tem que tentar, dentro do possível, explicar para ela ter um entendimento e, como a Letícia falou, tentar levar isso para as comunidades que ela frequenta, né, na escola ou se ela faz algum esporte, alguma coisa, levar isso também para as pessoas que convivem, para não ter um estigma, porque muitas vezes aquilo que é diferente, a criança já cresce com esse estigma, com esse rótulo, ela entender que ela pode ter uma rotina normal desde que ela siga esses cuidados, né? Eu acho que esse envolvimento, às vezes lúdico, como a Letícia colocou, com brincadeiras, mostrando isso, eu acho que isso é muito interessante e ajuda muito nessa aceitação e na criança aderir também, porque querendo ou não, não é simples, né? Você aplicar insulina todo dia numa criança, isso tem que ser feito de uma forma muito assim leve dentro do possível, para que também não gere traumas relacionados ao tratamento, né? Sim, sem dúvidas. Eu comecei a contagem de carboidrato com 8 anos, então foi a alfabetização e a contagem junto, desde sempre. E eu sempre tive uma base de apoio muito satisfatório, né? Eu sempre tive muitas pessoas ao meu redor e sempre pude ter aberto a portinha de, olha, quero falar sobre isso, né? Então, acho que essa é a grande diferença de ter um diagnóstico assim na infância. Sim, essa rede de apoio faz muita diferença, né? Bom, acredito que seja isso. Eu gostaria de saber se alguém mais teria alguma dúvida, algo que a gente pudesse aqui estar auxiliando.
Bom, acho que chega uma pergunta aqui: com que frequência o paciente com diabetes deve se exercitar? É importante aqui a gente lembrar que essa é uma recomendação para a população geral. A gente não tem uma recomendação específica para pacientes que tenham diabetes, tá? A recomendação segue a recomendação para a população geral, que é o seguinte: a gente ter ali um mínimo de 150 minutos na semana de atividade física moderada ou 75 minutos de atividade física intensa. Claro que aqui qualquer início de atividade física para quem não faz, ela deve ser orientada por um profissional responsável, e também o médico deve autorizar, né, deve orientar se ele está apto ou não a praticar esses exercícios, né? Mas, no geral, 150 minutos na semana. E existe uma recomendação da gente tentar não deixar mais de 2 dias sem realizar nenhuma atividade física, tá? E aqui é importante a gente diferenciar o que é exercício da atividade física, porque muitas vezes a gente não consegue, por exemplo, num dia colocar um exercício físico, que é aquela atividade, né, que é estruturada, que tem um objetivo, como, por exemplo, ir numa academia ou fazer um treino, um esporte, mas a gente pode aumentar o movimento durante o dia, que isso é atividade física. Qualquer movimento que está produzindo contração muscular, gasto de energia, isso é uma atividade física. Então, se é um dia que eu não vou conseguir me exercitar, fazer nenhum exercício, eu posso, por exemplo, vou para o trabalho, descer um ponto antes, eu posso, em vez de pegar o elevador no prédio, subir as escadas. Então, a gente consegue aumentar o movimento no dia. Isso é muito importante. Isso, os pacientes que fazem a monitorização, eles veem diferença. Um dia que eles passam sentado, trabalhando, é de um jeito. O dia que ele tem que ir a algum lugar e está andando, fazendo alguma coisa, o controle já fica muito melhor. Então, é até essa ideia. O dia que está muito puxado, não vai conseguir exercitar, tentar colocar movimento de outra forma ali dentro do dia mesmo. Sim, sem dúvidas. Bom, alguém mais gostaria de... A Patrícia perguntou se tem que medir a glicemia antes de começar a atividade física. Isso é super importante. Eu, Letícia, ao ir aos treinos, academia, qualquer atividade física, sempre faço a pontinha de dedo, muito importante fazer essa punção capilar, e levar, se possível, dentro da pochetezinha, de algum local, açúcar, alguma coisa com glicose de rápida absorção, para reverter ali, se caso aconteça alguma hipoglicemia, ter ali à frente algo mais fácil e prático para fazer essa absorção. É algo que é muito importante ter isso sempre, não só nesses momentos de atividade física, mas esse um todo, né? Viagens distantes, coisas que há um gasto ali de atividade física, né? É isso, com certeza, assim, para quem está fazendo uso de insulina, é obrigatório medir antes para ter uma noção como está a glicemia antes da atividade física. Então, se ela está em níveis, né, mais baixos, ali menor do que 100, é ideal que faça um lanche, que tenha a ingestão de algum carboidrato antes do início da atividade física, e se ela está muito alta, acima de 250, 300, que não inicie o exercício nesse momento, faça hidratação, espere cair essa glicemia para começar a atividade física, né? Então, sim, tem essa recomendação. Agora, os pacientes que não têm, não fazem uso de insulina, fazem uso só de medicamentos via oral, então que ainda tem uma função pancreática, né? Não seria obrigatória essa medição antes do exercício. Bom, gente, acredito que seja isso. Qualquer dúvida, podem mandar mensagem no WhatsApp das educadoras. Foi um prazer revê-los. Fico muito feliz pela participação de todos. Espero muito poder revê-los em breve. Obrigada, pessoal. Agradeço muito a presença de todos e foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.